Vem do dia e eu quero convidar você a continuar a fazer uma reflexão para a Quaresma. E hoje nós vamos refletir sobre que a paixão de Cristo nos rendeu nos rendeu a salvação por um ato reparador, um ato de reparação. Mas antes, eu quero ler uma palavra aqui que une a reflexão anterior, que o ato de Jesus nos rendeu a salvação por um ato meritório, e une a essa, que foi um ato de reparação. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou tentar deixar o cardzinho aqui para você dar uma olhada. Mas dá lá uma olhada, vale a pena. Assiste a outra reflexão primeiro, porque é uma continuação. É uma continuação. Depois você assiste esse. Vai valer a pena. Está muito, muito bom. Vale a pena. Vem comigo. Vem comigo nessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, a partir do versículo 4. Porque é impossível que com o sangue de touros e dos bodes se tirem os pecados. Por isso, Jesus Cristo, entrando no mundo, diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas formaste-me um corpo. Os holocaustos e os sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis-me que venho, segundo está escrito de mim no rolo do livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, não quiseste, nem te são agradáveis os sacrifícios, as oblações, os holocaustos, as vítimas pelo pecado. São estas coisas que se oferecem segundo a lei. E em seguida declara: eis-me que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro estado de coisas para estabelecer o segundo. Por esta vontade somos santificados mediante a oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lindo que o Senhor quis sofrer por amor a nós, por amor a nós. A paixão de Cristo nos rendeu a salvação porque foi um ato de reparação. Como fala lá na primeira carta de João, capítulo 2, Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E começa a falar Santo Tomás de Aquino: a reparação de uma ofensa cometida só é verdadeiramente feita quando se oferece à pessoa ofendida algo que ela ama tanto quanto ou mais do que ela odeia a ofensa cometida. Olha só o que Santo Tomás de Aquino está querendo dizer. A reparação de uma ofensa cometida só é verdadeiramente feita, quer dizer, a reparação que Cristo fez só é verdadeiramente feita se Ele fizesse ou se Ele oferecesse à pessoa ofendida. Quem é aqui a pessoa ofendida? É Deus Pai. A humanidade inteira ofendeu, ofende e ainda vai ofender Deus Pai. Nós ofendemos diariamente Deus Pai. A humanidade ofendeu grosseiramente, absurdamente Deus Pai. Então,
essa reparação da ofensa, dessas ofensas, só vai ser verdadeiramente feita quando Jesus oferecer à pessoa de Deus Pai algo que ela ama tanto quanto ou mais do que ela odeia da ofensa. Cristo, no entanto, ao oferecer por amor e por obediência, ofereceu a Deus algo muito maior do que o necessário para a reparação de todos os pecados da humanidade inteira. Cristo ofereceu algo muito maior, um amor muito maior do que a ofensa feita. Se precisava oferecer algo que fosse maior do que a ofensa, Jesus o fez. Jesus o fez. Ele sofreu por amor e por obediência e ofereceu a Deus algo muito maior do que era necessário para a reparação de todos os pecados da humanidade inteira. E isto por 3 razões, diz aqui Santo Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, pela grandeza do amor que o moveu a sofrer, a grandeza do amor que Cristo tem por você, por mim e por todos. Cristo tem um amor extremo, absurdo, grandioso por toda a humanidade. E este amor que o moveu a sofrer, grandioso amor, foi uma das razões porque ele se deu mais, muito mais do que a ofensa. E depois, a segunda razão, pelo valor da vida que ele entregou em reparação. É a vida dele, é a vida de Deus e a vida do homem. Ele, homem-Deus e Deus-homem, se entregou. O valor desta vida foi um Deus soberano, glorioso, poderoso, que estava vivendo no céu, morava na habitação celeste, sendo glorificado, bendito, adorado, exaltado, engrandecido. Ele quis tirar isso, descer à terra para ser açoitado, machucado, zombado, crucificado e morto por amor a nós, para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida. Um ato de reparação muito maior, amor, do que a ofensa. E finalmente, a terceira razão, por conta do modo pelo qual sua paixão envolveu todas as partes de seu ser e pela grandeza do sofrimento que ele padeceu. Tudo que pode se imaginar que alguma pessoa hoje pode passar, seja o que for, qualquer tortura, qualquer machucado, qualquer sofrimento psicológico, sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento corporal, seja qualquer tipo de sofrimento hoje que você possa imaginar, Jesus sofreu. Jesus sofreu na carne para dizer para mim e para você: eu sofro por você, eu sofro com você. Se você está sofrendo, eu sofro com você. A paixão de Cristo envolveu todas as partes de seu ser, todas as partes. Muitos escritores falam que não teve uma parte do corpo de Cristo que não estava chagada. Não teve. Tamanho do sofrimento que ele teve por nós, por amor a nós, para reparar o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Para abrir o céu para nós, para nos dar a oportunidade de alcançarmos o céu. Isso depende de nós.
Ele já fez a parte dele. Agora depende de nós alcançarmos o céu, fazermos a nossa parte para isso. Continuemos. Desse modo é que a paixão de Cristo não foi meramente suficiente. Presta atenção. Que coisa belíssima. Desse modo é que a paixão de Cristo não foi meramente suficiente, mas superabundante, como reparação pelos pecados dos homens. Superabundante. De fato, pareceria o caso de a reparação ter de ser feita pela pessoa que cometeu a ofensa. Era o mais lógico, né? Se eu cometi a ofensa, que eu faça a reparação. Pareceria que seria isso. Mas cabeça e membros são como se fossem uma só pessoa mística. Cristo e seus membros, que somos nós, a igreja. Como se fôssemos uma só pessoa mística. E, portanto, a reparação feita por Cristo beneficia a todos os fiéis, na medida em que são membros de Cristo. Nós deveríamos pagar essa ofensa. Nós deveríamos, mas como pagar uma ofensa feita a Deus? Um homem pobre, miserável, pecador? Não tem como. Deus, homem e homem-Deus, veio para pagar as nossas ofensas, para sofrer por amor a nós e abrir o céu e nos reconciliar com Deus. Mas acabamos pagando, reparando junto com Cristo, porque somos os seus membros. Mas nós só reparamos, nós só fazemos o nosso esforço para nos reconciliar com Deus, só pagamos juntos, só nos fazemos membros do corpo, da cabeça que pagou essa reparação pelos nossos pecados, se nos tornamos membros de Cristo. É tão lógico, né? Eu só sou, meu dedo só é membro do meu corpo se ele estiver no meu corpo. Não é lógico isso? Eu só sou membro de Cristo se eu estou ligado pela igreja, pelos sacramentos, pela vontade da santidade, de não pecar, de amar a Cristo. Aí sim eu me uno a Cristo, sou membro dele, e aquilo que ele fez, a reparação que ele fez, vem para mim também que sou membro. Um homem sempre pode fazer reparação por outro, contanto que os dois sejam um em caridade, um em amor. É um corpo só, o corpo místico de Cristo. Por isso eu preciso me unir a Cristo cada vez mais. Por mais que Cristo, por sua morte, tenha feito a reparação suficiente pelo pecado original, ou superabundante pelo pecado original, não é inapropriado que as consequências penais do pecado original ainda permanecem até naqueles que tomam parte na redenção operada por Cristo. Não é inapropriado isso, não é inconsequente isso. As consequências penais do pecado original, as consequências, o pecado Cristo apagou. O pecado original Cristo, assim, remiu, reparou aquela ofensa original. Mas permanecem naqueles que tomam parte na redenção operada por Cristo as consequências penais do pecado. É a mesma coisa se eu pegar ali o carro do meu vizinho, riscá-lo inteiro. Aí eu vou até a casa dele e falo assim: ô vizinho, me perdoe. Eu errei feio mesmo. Na hora da raiva eu risquei o teu carro e me perdoe. Ele vai falar assim: não, sem problema nenhum, está perdoado. Mas
eu tenho que corrigir. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. As consequências penais do pecado ficam em nós, ficaram em nós, estão em nós. Isto foi feito útil e adequadamente, para que as penalidades perdurassem, ainda que a culpa já tenha sido removida. Isto foi feito assim, para que pudesse haver conformidade entre os fiéis e Cristo, assim como há conformidade entre os membros e a cabeça. Ser conforme é estar na forma, ter a mesma forma. Os membros têm que ter a mesma forma, estar na mesma forma da cabeça. Nós devemos estar em conformidade com Cristo. Sermos um com Cristo. O corpo é um só, cabeça e membros. Sermos um com Cristo. Estarmos em conformidade com Ele. Assim como Cristo, antes de tudo, sofreu muitas dores e percorreu seu caminho até a sua glória, nada mais justo que seus fiéis, seus membros, também se sujeitem primeiramente aos sofrimentos e então entrem na imortalidade, como que vestindo a farda da paixão de Cristo, para poderem gozar de uma glória semelhante à dele. É necessário que nós passemos sofrimentos e dores, assim como o Senhor passou. Quando uma cabeça passa dor, o corpo inteiro sente. E o corpo inteiro tem que passar por esse sofrimento também. Cristo passou pelo sofrimento. É necessário também que o corpo, os membros, passe por esse sofrimento. Que eu e você passemos pelo sofrimento. Primeiramente aos sofrimentos, para que possamos entrar na imortalidade, na vida eterna, no céu. Como que vestindo a farda da paixão de Cristo, para podermos gozar uma glória semelhante à dele. O próprio Cristo fala: quem quer me seguir, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Ele mesmo fala: é necessário sofrer. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Do mesmo jeito, vençam as aflições, vençam as provações, vençam as tentações, vençam os sofrimentos em mim, porque vocês assim terão a glória semelhante à minha. Obrigado, Senhor, por isso. Uma segunda razão é a de que se os homens, vindo a Cristo, fossem imediatamente libertados do sofrimento e da necessidade da morte, só viriam a Ele os muitos atraídos mais por esses bens temporais do que pelas coisas espirituais. Se você e eu tivéssemos tudo pago, está tudo bem, eu já estou com o céu garantido, não preciso fazer mais nada, nós não iríamos a Cristo. Só se fosse pelos bens temporais, como fala aqui. Mas pelo modo espiritual, a gente não iria mais. Já está feito. E o Senhor quer que nós nos unamos a Ele. Não sejamos um membro rebelde. E isso seria totalmente contrário à intenção de Cristo, que veio a este mundo para converter os homens de um amor pelas vantagens temporais e ganhar para eles as coisas espirituais. Vou repetir. Seria totalmente contrário à intenção de Cristo. A intenção de Cristo é vir neste mundo para converter os homens de um amor pelas vantagens temporais. Nós não temos que ter amor pelas coisas temporais. Coisas temporais é as nossas coisas aqui. Não temos que ter amor a nada aqui. A essa camisa, a esse livro, as coisas, ao carro, à casa, nada.
Nada. Nada pode se comparar ao amor que nós temos que ter a Cristo. Mas o Senhor veio para ganhar para nós as coisas espirituais, para que nós possamos desejar aquilo que é celeste, espiritual, muito mais do que aquilo que é temporal. Enfim, se a todos aqueles que vêm a Cristo fossem concedidas imediatamente a imortalidade e a impassibilidade, isso, de certa forma, forçaria os homens a ter fé em Cristo e, portanto, o mérito de acreditar seria diminuído. Nós somos sem vergonhas, nós somos interesseiros. E é por isso que Cristo já sabia disso, ou Ele conhece a humanidade muito bem, muito mais do que nós mesmos. E o que é impassibilidade? É aquela frieza, aquela insensibilidade ao sofrimento. Ao sofrimento. Se tivessem concedido a nós, se o Senhor tivesse concedido a nós imediatamente, depois da morte dele, da paixão dele, da morte e da ressurreição dele, a imortalidade a nós, quer dizer, ganharíamos a imortalidade, já ganhamos. E a impassibilidade, quer dizer, a frieza e a insensibilidade ao sofrimento, porque nós já ganhamos. Para que eu vou me compadecer ou me condoer com Cristo na paixão dele? Para quê? Eu já ganhei. Nós perderíamos a fé em Cristo. Nós perderíamos. Porque para que termos fé em Cristo? Você já tem tudo garantido para mim. Para quê? E como ele fala aqui, portanto, o mérito de acreditar seria diminuído. O mérito da fé, acreditar sem ver. Saber que vai ter sem ver. Esse mérito da fé desapareceria. É por isso que Cristo, pela sua paixão, nos rendeu a salvação por um ato de reparação. Ele reparou, mas ele reparou as nossas ofensas, mas deixou sobre nós as consequências, para que nós possamos buscar Ele cada vez mais, ter a fé cada vez maior nele, no Cristo, amá-lo cada vez mais, estarmos em conformidade com Ele, conforme Ele, na forma de Cristo. Para que possamos cada vez mais sofrer por Ele. Quer dizer, o amor é tão forte. O Senhor nos amou e quer que nós nos amemos e quer que nós o amemos de volta. E o amor é sofrimento. Não tem jeito. Amor é sofrimento. Amar é sofrimento. Só ama aquele que sofre. Só ama aquele que se doa. E o Senhor quer o nosso amor a Ele. Então é preciso sofrer. Por amor a Cristo. Por amor a Deus Pai. Por amor ao céu. Por amor ao Espírito Santo. Para chegarmos e ganharmos os méritos desta reparação. Para chegarmos a uma glória semelhante à dele. O Senhor quer nos atrair por esta reparação, atrair ao coração dele, atrair a ele, nos converter para que desejemos cada vez mais aquilo que é celeste e não aquilo que é terrestre. E cada vez mais a nossa fé, como fala na palavra, na Sagrada Escritura. E o que foi que venceu o mundo? Senão a nossa fé. E o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? Em tudo, a fé vence. A fé vence. Nosso Senhor Jesus Cristo é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O Senhor reparou os nossos pecados, mas é preciso que nós também, como membros, soframos e reparemos os nossos pecados, as consequências dos nossos pecados.
É preciso que a minha fé seja cada vez maior em Cristo, para que eu me una a Ele, para que cada vez mais eu permaneça nele, para que cada vez mais eu seja configurado a Ele, para poder gozar uma glória semelhante à dele, no céu, na glória do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta reparação. O Senhor reparou. O Senhor na cabeça. O Senhor que é o centro. O Senhor que é o tudo. O Senhor que é o todo. O Senhor que é o soberano, glorioso, maravilhoso, bendito, adorado, glorificado. Reparou todas as ofensas de toda a humanidade, inclusive a minha, inclusive a nossa, para que cada vez mais sejamos teus. Que seja assim, meu Senhor. Seja sempre louvado, bendito, amado, adorado, glorificado, o santíssimo, sacratíssimo, sumamente adorável, incompreensível, inefável nome de Deus, no céu, na terra e nos infernos, por todas as criaturas saídas das mãos de Deus e pelo sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no santíssimo sacramento do altar. Amém. Bendito e glorificado. Glórias e louvores a Ti, Senhor, Cristo Jesus, que se deu na paixão por nós para reparar os pecados do mundo inteiro, para reparar o meu e o seu pecado. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Bem do dia.